O Tite, vai falar agora o treinador do Flamengo, vamos nessa. Boa noite, Tite, boa noite, Matheus. Tite, queria te perguntar sobre o que você achou do jogo, né? Essa atuação do Flamengo que não foi a mais convincente possível, e te perguntar como tratar, e aí você pode dividir com o Matheus, essa iminente saída do Fabrício Bruno, né? Que eu sei que não é oficial, mas vocês sabem que já está para acontecer. Obrigado, boa noite. Boa noite. Dois tempos que foram distintos. O primeiro que deu nossa ofensiva, mas nós dávamos o contra-ataque bastante à equipe adversária, que é a característica dos dois externos, e principalmente do lado esquerdo. No segundo tempo a gente ajustou mais, trazendo o Varela para dentro e deixando uma liberdade do Gerson e de um poder de criação maior. Aí o segundo tempo cresceu bastante, criou bastante oportunidades. Dois tempos distintos, num gramado onde é muito difícil tu colocar a velocidade, a articulação, troca de passes. Isso prejudicou o espetáculo. Isso prejudicou o jogo do Flamengo também, do jogo das duas equipes. O Fabrício é um grande jogador, está conosco e a gente quer permanecer com ele no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Próximo. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Falando sobre um jogador que também está no elenco, que é o Gabigol, recentemente teve toda a polêmica com ele em relação ao episódio. Ele deu uma entrevista falando que conversou com você sobre esse episódio. Eu queria saber como recuperar o Gabigol, não só numa questão física e desempenho em campo. Hoje ele é reserva, passa por um momento, né, de baixa no Flamengo, mas eu queria que você pudesse falar, você como líder desse grupo, como recuperar o Gabigol depois dessa situação, depois também da situação que teve com o caso do antidoping. Enfim, foram vários episódios com o Gabigol recentemente e que acabam atrapalhando um pouco o desempenho do jogador. Você fala muito dessa questão psicológica, da confiança. Como é que está esse trabalho com o Gabi? Também, se puder dividir um pouco, não sei se você pode dividir, mas como foi essa conversa com o Gabi? Teve comigo, teve com o grupo todos também. Ele externou o seu sentimento, ele passou para vocês aquilo que é, aquilo que foi. E só tem um caminho, é trabalho. A recuperação é através do trabalho. É no dia a dia, é na aplicação, é na sequência do trabalho, é das oportunidades que surgem. É todo esse processo que a gente busca de recuperação do atleta também. Todos são importantes, o Gabi é importante. Boa noite, Tite. Léo José, do Coluna do Fla. Agora o Flamengo acabou de publicar sobre o De La Cruz, né, que teve um problema no joelho. E já é um novo problema físico que o Flamengo precisa enfrentar, né? Já teve o Léo Pereira, o Bruno Henrique, e agora o De La Cruz é a bola da vez. Como que você, como que a sua comissão técnica lida com essa sequência de problemas físicos no elenco? O problema do De La Cruz não é físico, é médico, clínico. Foi um trauma, foi um impacto que já no intervalo ele estava sentindo. E que no segundo tempo ele pediu para sair, eu acho que era um tempo mais, ele pediu para sair porque não conseguia mais ter o desenvolvimento. Quem pegar o tape, quem ficar cuidando, ele faz sinal, para mim tem a condição da substituição. Jogos que são uma exigência física muito grande e a nossa função, departamento de fisiologia, físico, mas no caso clínico dele, da recuperação para tê-lo no próximo jogo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Tite. Richard Souza, da TV Globo. Tite, eu lembro muito de você falando do Pedro, na época que você era técnico da Seleção Brasileira. Você levou o Pedro para uma Copa do Mundo. E agora que você está no dia a dia com o Pedro, queria que você falasse um pouco sobre esse momento dele, essa evolução que ele vem mostrando junto com a equipe. Mas assim, o futebol do Pedro cresceu demais nas últimas 3, 4 partidas. E ele hoje, mais uma vez, foi decisivo, mesmo quando o jogo pareceu mais complexo. Queria que você falasse um pouco sobre esse jogador. Acho que não foram só esses 3, 4 jogos, acho que ele tem feito uma temporada muito boa. E mesmo no momento que a equipe teve dificuldade, ele se manteve num nível bom. Isso é reflexo do trabalho, isso é reflexo do dia a dia dele, do dia a dia do elenco. A gente só vai gerar os frutos para colher dentro do campo se trabalhar sério, se trabalhar o dia a dia querendo evoluir, querendo ser melhor. E ele está colhendo hoje esses últimos jogos e na temporada também, acho que deve ter 18, 19 gols na temporada, tudo fruto do trabalho dele e do elenco.
Eu falo aqui do Flamengo, eu entendi a tua pergunta, mas o meu dia a dia aqui, atrás do bastidor, muito mais tempo de trabalho, ele trabalha muito, gente, ele trabalha muito. O aspecto finalização, o aspecto pivô, o aspecto físico melhorou, o Fábio pode falar, então é todo um processo que vem. Não quero me ir até outro lado, falar só do Flamengo, que é dessa situação, ele crescendo e tendo essa atenção nos diversos níveis de treinamento nesse processo todo de evolução. Tite, Matheus, boa noite, parabéns pela classificação. Gostaria que vocês falassem a respeito do Igor Jesus, jogador que passou por um momento difícil, teve todo um cuidado da comissão técnica, até do próprio elenco, dos demais jogadores, em dar força para ele. Ele conseguiu, nas últimas partidas, mostrar um bom futebol e até teve participação direta hoje na vitória do Flamengo. Como é que foi esse trabalho com o jogador que, juntamente com o Verton, teve recentemente seu contrato renovado? A gente acredita em todos os atletas. E a gente sabe que no futebol tu passa dias ruins e dias bons. A gente não pode hipervalorizar quando ele faz uma grande partida, como foi no início do ano, que a gente colocou ele para jogar. E a gente não pode achar que está tudo destruído quando ele tem uma sequência que ele está tendo dificuldade. E para isso que ele precisa dos companheiros, para isso que ele precisa da comissão técnica, do treinador, do apoio da diretoria. E a gente precisa do apoio da torcida também, para entender dessas variações que os atletas vão ter, porque todo mundo é ser humano. Às vezes o psicológico afeta, às vezes alguma coisa deu errado no início do jogo, afeta o atleta. Então a gente precisa de uma constância de trabalho e de acreditar e do apoio de todo mundo, porque todos os jogadores do elenco do Flamengo têm condições de estar jogando, têm condições de participar do elenco, têm condições de ajudar a gente nesse ano, que vai ser muito importante. O que a gente precisa é trabalho, da consciência dos momentos ruins, dos momentos bons e desenvolver todo o potencial deles. Eu sei que o meu estilo, por vezes, ele é identificado com alguns, porque eu falo do lado humano e eu gosto de falar do lado tático. Mas ele não, para outros, não atende aquilo que busca. Mas a tua pergunta ela é importante. A gente não solta o atleta que foi mal no jogo. A gente não descarta. Eu não sou técnico de pegar assim, descarta, tá ruim, tá fora. Não serve. Tá ruim, tá fora. Não serve. Não é. E eu disse isso a ele. O Léo Ortiz entrou como volante no outro jogo e ele ficou preterido. E eu disse que um processo de confiança era um processo de treinamento e que tu ia retomar. E eu sei disso. E ele retomou esse processo, por isso que também, inclusive, o desempenho dele hoje. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Aqui atrás, Cidão Marinho da Litoral News. Mais uma vez, o Matheus Cunha foi o titular no gol do Flamengo. Queria perguntar se isso é uma ideia para a competição como um todo, de ter o Matheus como titular da Copa do Brasil e o Rossi das outras competições, ou foi uma oportunidade para agora? Se permite uma outra rapidinho. Dá para dizer que hoje o Flamengo foi aquela equipe copeira que jogou com o regulamento debaixo do braço e conseguiu o resultado, ou você acha que é por outro caminho? Obrigado. Não, eu não acredito em jogar com o regulamento debaixo do braço. Eu, particularmente, não acredito. O que teve, nós tivemos dificuldade no primeiro tempo. E a gente ficou exposto ao contra-ataque, eu coloquei antes. E teve um ajuste, Varela mais para trás, Nico um pouco mais para frente, liberdade de Gerson. Né? Para ter essa possibilidade, não dá, principalmente com o Serafim, a possibilidade de contra-ataque, que é característica do adversário, afora o gramado, que eu coloquei, que ele retira uma fluidez maior do jogo. A outra parte da pergunta, Matheus Cunha é um grande goleiro, a gente tem 2 grandes goleiros, prepara a todos, é uma possibilidade real de ele dar sequência, mas é uma possibilidade dos 2 estarem disputando tanto na Libertadores e Campeonato Brasileiro, quanto na Copa do Brasil, performance. Daqui a pouco pode ser titular o Cunha em Campeonato Brasileiro, se o Rossi cair, pode. Pode o Rossi, se o Cunha não tiver, pode. Eu fomento a qualidade dos 2. Agora, competição e desempenho é a parte deles. Vamos lá, gente. Última pergunta, que a gente já está com uma condição de barulho aqui que já não dá mais para seguir. Boa noite, professor Daniel Prestes, do Jornal A Crítica. Professor, o senhor já falou sobre a sua preferência pelo jogo de posição. Eu gostaria que o senhor elaborasse sobre a organização ofensiva da equipe
para não deixar com que o time fique muito robotizado e que dê mais espaço para o lúdico, para o drible? Como é que é os desafios do seu time para poder fazer isso acontecer dentro de campo? Obrigado, professor. Na fase ofensiva 2-3, os 5 da frente têm liberdade total, não engesso. Eu só dou caminhos, eu só dou rotas, eu só faço a bola chegar lá. Depois, é talento individual, aí é qualidade técnica, aí é finta, aí é drible, aí o técnico não entra. Aí entra a qualidade técnica individual e o talento. Ele só dá uma rota para a bola chegar lá. Depois, eu não vou falar para Pedro o que ele vai fazer, eu não vou falar para Rascaeta o que ele vai fazer, eu não vou falar para Lohan o que ele vai fazer, eu não vou falar para Luiz o que ele vai fazer, eu não vou falar para Cebola o que ele vai fazer. Eu vou dar bola para ele proporcionar o último terço para que o talento aflore, para que a finalização aflore. Eu falei até com o Cebola agora, ele disse assim, eu fui botar no contrapé do goleiro, ele parou e arrebentou. Eu digo, porque eu pensei que ele ia fazer igual o Bolívar, virar o pé e fazer o gol do lado direito. Ele me arrebentou, porque ele parou e ele tentou dar no contrapé. Aí o talento individual, aí o técnico não entra. O técnico só estabelece rotas. O talento é deles. Obrigado. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Flamengo, que venceu mais uma contra o Amazonas, dessa vez se classificando para a 8ª de final da Copa do Brasil. Vamos acompanhar aí também os próximos jogos do time do Flamengo. Como dois final de semana, né, que suspenderam o Brasileirão, então também nesse final de semana não teremos Flamengo em campo, já que não terá jogo algum do Campeonato Brasileiro. Mas aí na semana que vem já voltamos com Flamengo e Milionários na Libertadores, jogo importantíssimo para definir a classificação do time do Flamengo. Precisa muito vencer esse jogo para garantir na próxima fase. Depois o Vasco, né, que era um dos jogos que era para ter acontecido na semana passada, não aconteceu devido a essa suspensão do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Bahia está ali adiado ainda, e também agora contra o Grêmio, e é isso, os jogos do time do Flamengo. Lembrando que a importância, né, do Flamengo, com certeza o foco total nessa Libertadores, vai ser jogo dificílimo para garantir essa classificação. Achei que o Tite acabou vacilando um pouco nessa Libertadores, colocando time misto, né, muitos jogadores reserva, isso atrapalhou demais. O Flamengo agora está na corda bamba para classificar, precisa dessa vitória. Então, né, com certeza o foco total entre todos esses jogos é a Libertadores para o Flamengo chegar na próxima fase. Será que você também concorda? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo. É isso, fui, valeu!